Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e nesse vídeo nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o skate, sobre essa prática corporal de aventura urbana ou skate. Nosso objetivo hoje então é conhecer as partes do skate, tá? Conhecer melhor o equipamento, né? E também as modalidades e algumas manobras básicas. Você conhece então o skate? Sabe qual é o nome dessas partes? Onde e como? Quais são as modalidades que o skate é praticado? Você já praticou o skate? Em qual modalidade se já praticou? Então, o skate é um esporte realizado em uma prancha. Essa prancha recebe o nome de shape, com 4 rodas pequenas e 2 eixos, chamados de trucks. As manobras executadas com baixo e alto grau de dificuldade consistem em deslizar sobre o solo e obstáculos. Ao longo dos anos, o formato, o tamanho dos skates mudaram muito, tá? O que nós vamos ver hoje aqui é o mais utilizado para a execução de manobras, tá? Mesmo hoje em dia você encontra aí vários tipos de skate, tá bom? Então olha só, quais são as partes do skate? Então a gente tem a frente do skate, chamado de nose. A tábua, a prancha, né, que é uma tábua de madeira sobre rodas, ela é chamada de shape. Normalmente, um dos lados do shape é revestido com uma lixa bem grossa colada na tábua, que é para que o skatista consiga uma maior aderência dos seus pés na prancha, ok? A parte traseira recebe o nome de till. Os eixos que sustentam as rodas são chamados de trucks, tá? E nos eixos, nas rodas, né, estão nos eixos estão as 4 rodas e nessas rodas nós temos os 8 rolamentos, que são o equipamento responsável pelo deslize do skate, tá? Então, quem promove o deslizamento das rodas, o funcionamento do skate, são esses 8 rolamentos presos nas rodas. As rodas estão presas nos trucks, nos eixos, né, dos trucks, e os trucks presos no shape. Esse é vamos dizer, o resumo do que é um skate. Quais são as modalidades? Então, a gente vai ver aqui algumas modalidades, pelo menos as mais conhecidas. Primeiro, a gente tem que falar do freestyle. O freestyle talvez seja a primeira modalidade do skate, quando o skate surgiu mesmo, tá? Que são manobras feitas em sequência no chão. Então, para o freestyle, não há necessidade de pistas de skate, tá bom? Simplesmente um piso liso já é possível fazer as manobras. Alguns skatistas chegam até a usar 2 skates ao mesmo tempo nas suas manobras de freestyle, ok? Daí nós temos o downhill. O downhill é a modalidade de descida do skate, né? Descida de montanha ou de pistas inclinadas. Ele se subdivide, o downhill, em outras 3 modalidades. O downhill speed ou stand-up, o downhill slide e o longboard. Vamos entender cada uma delas? O downhill speed ou stand-up é a descida de ladeira na maior velocidade possível. Então, em pé na prancha, o skatista vai tentar ser o mais rápido naquele percurso de descida, ok? Já o downhill slide é uma descida de ladeiras em alta velocidade, mas com o skatista realizando manobras de derrapagem. Então, durante a descida, ele dá uma inclinada no skate com a traseira do skate, com a parte de trás do skate, fazendo as rodas irem experimentando uma derrapagem durante essa descida, principalmente nas curvas da descida, tá? Então, o skate vai como se fosse derrapando para os lados, tá? Esse é o movimento do slide. E daí a gente tem o longboard. Parecido com a modalidade do downhill slide, a diferença está no equipamento, no skate. Então, o longboard, ele é praticado com skates maiores, com 40 polegadas.
onde o praticante realiza as manobras de slide, tá bom? Essa modalidade do downhill, ou mesmo do downhill slide, ela está ficando, ou também do longboard, elas estão ficando muito populares, principalmente naqueles locais que antigamente, né, as crianças ou os adolescentes usavam como para descer de rolimã. Então os skates, né, estão tomando um pouco o lugar dos antigos carrinhos de rolimã, naquelas pistas, né, que foram construídas para o rolimã. Hoje a gente vê muito mais skates descendo nessas pistas, ok? Vamos lá. Primeira atividade nossa então. Devido a seu aspecto criativo, o skate é um esporte muito conhecido. Tem crescido nos últimos anos, nos Jogos Olímpicos de 2021 passa a ser também um esporte olímpico. Em seu caderno, descreva o que você considera de mais interessante na prática do skate e deixe ele reservado para compartilhar com os seus colegas. Então, um tempinho agora para você colocar aí o que você acha mais interessante na prática do skate. A gente volta logo.
Muito bem, pessoal. Lembre de deixar os seus comentários aí bem na mão, para depois você poder compartilhar com os seus colegas e com o seu professor aí na primeira oportunidade, quando vocês estiverem conversando sobre o skate, ok? Então, olha só, vamos continuar a nossa caminhada pelas modalidades do skate. Agora a gente vai olhar aquela que eu particularmente acho a mais legal de todas, que é a vertical. Ela é praticada numa pista variável, normalmente essa pista tem um formato de um U, com paredes praticamente em 90 graus, tá? As manobras podem ser aéreas ou deslizando pela borda metálica da pista. Essa pista tem uma borda que ela não é reta, é uma borda ondulada, né? Uma borda redonda. Então o skatista consegue tanto passar para o alto dessa borda e fazer uma manobra aérea, como também deslizar na borda, né? Eu particularmente acho que essa é a modalidade mais interessante do skate, né? Aquela que os skatistas voam muito alto e realizam grandes manobras aéreas. Daí nós temos o street, que é o skate de rua, a modalidade mais praticada em todo o mundo, a mais popular. Por quê? É uma modalidade que utiliza muitos obstáculos naturais das cidades. Então, os bancos, corrimões e escadas também são utilizadas como obstáculos para as manobras. Tudo vira obstáculo, tá? E daí nós temos as mini rampas, praticado em rampas que misturam os estilos street e vertical, tá? Então as mini rampas foram meio que uma alternativa assim para pistas de skate que não precisam ser tão grandes, né, tão difícil para serem construídas. Então algumas cidades, principalmente, né, dão preferência para a construção desse tipo de rampa, desse tipo de pista, porque também mistura as duas modalidades. Então, quem gosta do vertical fica na parte mais inclinada da pista. Quem gosta do street também vai encontrar ali alguns obstáculos para fazer as suas manobras, ok? Agora as categorias de competições, né? Quais são as categorias mais onde a gente encontra mais competições dessa categoria? Então são duas: o street, que é o circuito com obstáculos, e o half pipe, que é o vertical, né? Aquela rampa em formato de U que eu falei para vocês. As manobras, então, são avaliadas por juízes que atribuem notas considerando a dificuldade e a desenvoltura das manobras realizadas. Então, o que acontece? No street, a pista tem vários elementos comuns que você encontra, por exemplo, na praça de uma cidade, como escada, corrimão, banco, né? Outros obstáculos ali. Então, o skatista vai realizando as suas manobras e tem que tentar explorar o máximo de obstáculos da pista. Já no half pipe, ele vai tentar conseguir uma manobra mais radical, onde as manobras aéreas, principalmente a altura que o skatista consegue chegar, também aumenta a sua pontuação. Itens de segurança, muito importante isso. Lembrando que o skate é uma prática de aventura e todas as práticas de aventura envolvem um risco, tá? Então esse risco ele precisa ser muito bem avaliado e por isso nós temos os equipamentos de segurança. Então eu queria dizer para vocês que esses equipamentos de segurança são essenciais, moçada. Não dá para praticar skate sem observar os equipamentos de segurança, ok? Então olha só, quais são os principais ou os mais básicos? O capacete, né? A CPU do seu computador humano precisa estar protegida. Então você precisa usar capacete. Ainda, quais são as partes que normalmente numa queda estão mais propensas ao choque com o solo? O joelho e o cotovelo. Então você vai precisar de joelheiras e cotoveleiras. E ainda para proteger as suas mãos, você também pode fazer o uso de algumas luvas. Isso vai ajudar também em algumas manobras
é preciso segurar o skate. Então, se você está com uma luva, pode ser que ele não escape tão fácil da tua mão, tá bom? Então, essencial, capacete, joelheira, cotoveleira e luvas, tá bom? Além, do equipamento principal, o skate, para você poder começar a praticar. Agora, quais são aí algumas manobras? A mais básica é o ollie, que é o quê? Você simplesmente desgrudar o skate do chão, tá? Com as 4 rodas no ar. Daí nós temos o kick flick, que é fazer com que o skate saia do chão, tá? Como na manobra anterior, e faça um giro sobre o seu eixo. Daí nós temos o hard flip, que é o quê? Ele vai fazer um giro e ainda você vai trocar de frente do skate. Ele vai girar, ou seja, nos 2 sentidos. Daí nós temos o nose grind, que é o quê? Escorregar com a parte da frente do skate em cima de um corrimão ou de um cano, ok? Segunda atividade nossa, então. Toda prática corporal de aventura em toda prática corporal de aventura, se faz necessário o uso de equipamento de segurança. Escreva aí no seu caderno quais são os equipamentos de segurança utilizados ao praticar o skate. Então, olhem, eu falei isso para vocês. Agora eu quero que você anote aí, porque eu não quero que você esqueça desses equipamentos de segurança. Então, um tempinho para você fazer as suas anotações.
Vamos ver se você lembrou de todos os equipamentos de segurança necessários? Então, olha só, você vai precisar do capacete, das luvas, da cotoveleira e da joelheira. Pessoal, esses são os equipamentos essenciais, tá bom? É muito importante você zelar pela tua segurança quando você vai fazer qualquer atividade física. Como a gente sabe, no skate, qual é o risco que sempre está presente? A queda, né? Como é uma prancha com rodas, a qualquer momento você pode se desequilibrar e cair. Então, você precisa estar preparado para essas quedas. Por isso, proteger a sua cabeça, o seu joelho, o seu cotovelo, que normalmente são as partes que vão tocar mais rapidamente o solo e você pode ter alguma lesão aí. Então, por isso, vai andar de skate, vai fazer as suas manobras, esteja protegido, tá bom? O que a gente estudou hoje, então? A gente falou das partes que compõem o skate, vimos todas elas, vimos as modalidades mais conhecidas do skate, vimos os equipamentos essenciais para a prática do skate e algumas manobras, as mais basiquinhas, né? Para a gente começar devagar e entender quais são as manobras mais básicas desse esporte. Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês em breve. Tchau para todos. Até mais.